Maria Eduarda Fernandes, desde Rio de Janeiro, Brasil, sendo um informe para Uni American Channel. Oi, 30 de maio, martes, tivemos acá a cúpula dos países sul-americanos. Foram 11 países, 10 presidentes de repúblicas que estiveram hoje debatendo questões de integração da região. Estiveram acá o presidente da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana e só o Peru, que a presidenta Dina Boluarte não pode sair do seu país, que mandou um emissário, Otároa. Temas principais como saúde, infraestrutura, energia, mudança, câmbio climático, combate ao crime organizado. A embaixadora brasileira, a secretária para assuntos latino-americanos e caribenhos, senhora Gisela Bonos, ha dito a capacidade que a região tem de ser a clave no futuro da humanidade. Por quê? Porque temos recursos naturais, água, minérios e uma região extensa para a agricultura. Lula falou de vários pontos, dentre eles de se criar, de se mobilizar os bancos de fomento a ajudarem a integração em vários pontos da região. Citou o Banco CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, citou o FUNPLAT, Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia da Prata, BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco brasileiro. Falou também da convergência regulatórias, ações coordenadas para o combate à crise climática, reativar o Instituto Sul-Americano de Governança em Saúde, cooperação em la defesa da região, Mercosul de la Energia, intercâmbio de estudantes e investigadores na região. Bueno, nisso posto, o interesse do Luiz Inácio Lula da Silva é reativar a UNASUR, que tem a comissão CELAF, que é a Comissão de Países da América Latina e Caribenho, e tem a UNASUR, que é a União das Nações Sul-Americanas. Essa UNASUR teve muita força e começou em 2008. Em 2008, quem mais investia e mais participava era Hugo Chávez, Venezuela, Cristina Kirchner, Argentina, e o próprio Lula. Ele disse que a hora, a América, já não temos o mesmo cenário, temos presidentes mais voltados à esquerda, presidentes latino-americanos voltados mais à direita, e que ele teria, que nós outros teríamos que falar com todos. E ele disse, os interesses que unem os países estão arriba de divergências ideológicas. Portanto, os interesses que unem os países estão arriba da divergência ideológica. Lula sugeriu, para criar mais agilidade e efetividade, Lula sugeriu um modelo de integração onde as regras não seriam sempre consenso comum de todos, só as decisões apenas mais necessárias. As demais poderiam ser bilaterais. Bilateral também foi a reunião que ele teve ayer, 29 de maio, acá, com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Nesta reunião, o Lula disse para os periodistas, quando se encerrou a reunião, que a ditadura venezuelana era uma narrativa. Bueno, hoje, o Nicolás Maduro ha tentado convencer os demais países, a convencer os Estados Unidos de diminuir, barrar as sanções econômicas impostas à Venezuela. Segundo ele, são mais de 900. E, todavia, os periodistas han dito que não, que a maioria das sanções são contra o seu governo, não ao país Venezuela, contra associados ao seu governo e a 85 empresas ligadas a Nicolás Maduro. Há sanções, todavia, pero mais ligadas a petróleo, óleo e dívida pública. Bom, nisso posto, hoje, nessa reunião, o presidente de Uruguai, que é o Lacalle Pou, mais volvido à direita, e o presidente Gabriel Boric, de Chile, mais volvido à esquerda,
não aprovaram a maneira que Luiz Inácio Lula da Silva ha tratado a Venezuela. Para eles está um pouco, como disse, suavizando, demasiadamente suavizado, como a própria ex-presidenta de Chile, Michelle Bachelet, atualmente da Comissão de Direitos Humanos da ONU, ha dito das torturas que ha acontecido na Venezuela, do calar os periodistas, de toda a barbaridade que ha acontecido allá. Então, Luiz Inácio Lula da Silva não poderia tratar com tanta suavidade esta questão. Agora, cerca de minutos, Luiz Inácio Lula da Silva ha encerrado a cúpula, dando uma coletiva para os periodistas e ha dito que não tem que acreditar em tudo que lê. É dito por um periodista, temos que estar presente em locais. Por isso que ele enviou seu ministro de Relações Exteriores à Venezuela, e allá parece que este ministro não se deparou com nada tão absurdo ou violento, que estava um país tranquilo, pero como vamos saber se é uma ditadura? Ao mesmo tempo, ele ha falado sobre uma moeda em comum. E quando uma periodista de China ha perguntado se ele quer criar uma moeda comum, tanto no BRICS, que são os países emergentes como a própria China, Rússia, Índia e Brasil, quanto na América do Sul, se ele queria criar uma certa independência. E o Lula ha respondido para ela, bueno, antigamente nós outros negociávamos com ouro, era o metal ouro que valia. Nos Estados Unidos criaram a taxação através do dólar. Por que se a União Europeia tem sua própria moeda, por que os BRICS e a América do Sul não podem também pensar em ter sua própria moeda para negociação acá, na região? Ao mesmo tempo, ele falou sobre essa questão da Amazônia. Aí dito que já participou de várias cúpulas, e da cúpula da Brasil, então, se seguiu a Eco 92, o Rio mais 20, e agora ele esteve em várias cúpulas, 15, 16, e disse que nada é feito, que muitos países que prometeram plata para a Amazônia, nada é feito. Por isso que ele vai fazer uma reunião com os países amazônicos, como Equador, Guiana, Colômbia, Bolívia e demais, acá em Brasília, agora em agosto, para os presidentes dos países que formam a Amazônia, poder dizer o que pensam sobre a região, quais são os trabalhos que estão fazendo para combater a extração ilegal de madeira, de minérios, de ouro, de animais silvestres, para combater também a questão de tráfico de armas, de pessoas e de drogas. E que isso é muito importante. E que ele, o Lula, disse que se vários países estão sempre fazendo as cúpulas do câmbio climático, como teve em Paris, como teve no Egito, como teve na Arábia Saudita e tudo mais, por que não fazer isto acá em Brasil ou em algum país que abriga a própria Amazônia, que é o tema central? Bueno, este é o que temos por agora. Essa situação dele tratar a Venezuela foi uma situação muito delicada, tanto para os periodistas latino-americanos quanto para o presidente do Uruguai e Chile. Maria Eduarda Fernandes, desde Rio de Janeiro, para Uni-American Channel, uma cooperação de nossa rede Latitudes.